tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom mais uma vez vir ao teu encontro nesta terça-feira, sexta semana da Páscoa. Mais uma vez, volte sua atenção para a beleza inerente ao seu corpo, a sua respiração. Respirar consciente é estar no momento presente. É não estar sofrendo com um passado que não deu certo. É não estar sofrendo por antecedência com um futuro que ainda não se deu. Estar respirando consciente é estar presente nesse estado de presença. É estar no aqui e no agora. Este é o único lugar que Deus nos deu de presente. É esse agora. E nós insistimos em viver no passado, no futuro, fugindo do presente. A respiração consciente tem esta capacidade de nos trazer para esse momento, onde Deus revela a sua beleza, onde Deus se mostra por inteiro a nós. Não busque Deus no passado, no futuro, porque Ele está aqui, neste momento, neste lugar chamado agora, presente. Por isso, respire e acolha este Deus, se manifestando em seu corpo inteiro. Vibre a vida em ti. O texto que nos é dado nesta terça-feira é o texto de João, mais uma vez, capítulo 16, versículos de 1 ao 11. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim. A justiça porque eu vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, mais uma vez, o tom do Evangelho é o tom de despedida. A iminência da partida aproxima. E Jesus prepara os seus discípulos para este acontecimento. Começa dizendo Jesus: agora parto para aquele que me enviou. E nenhum de vós pergunta: para onde vais? É claro que Jesus percebe o incômodo, a dúvida, o medo, um certo desespero que chega aos seus discípulos. E o texto diz que a tristeza encheu os corações destes homens. Parece que ainda não caiu a ficha.
Sim. Quando gostamos de alguém, esse alguém muito querido para nós, nos custa nos despedir. Parece caro demais essa despedida, porque nos acostumamos tanto com a matéria, com o físico, com o corpo, que o corpo, a matéria, parece nos impedir de acessar o Espírito. E é isso que os discípulos nos comprovam. O acostumar com Jesus, matéria, histórico, custa a eles desapegar desse corpo. Assim como nos custa também, quando nos despedimos dos nossos entes queridos, nos acostumamos tanto com o corpo que temos dificuldade de nos habituar com a nova maneira dessa pessoa existir, com seu espírito. E Jesus então começa dizendo a estes seus discípulos que não entenderam, que não querem se desapegar de Jesus: é bom para vocês que eu vá, pois se eu não for, não virá até vós o defensor, mas se eu for, eu vos mandarei. Sim, a ida de Jesus tem sentido pedagógico. Sua ida fará com que venha até nós o defensor, o Espírito Santo de Deus. Diz ele: e quando o Espírito vier, quando eu vos mandar, ele demonstrará ao mundo em que consiste 3 coisas. O Espírito Santo nos capacitará a entender o pecado, a justiça e o julgamento. E o texto descreve cada um desses termos. Diz ele: o Espírito Santo nos fará entender que o pecado é todo aquele que não acreditou em mim. Todo aquele que em mim não acredita está em pecado, porque não entendeu, não tirou de seus olhos a venda para ver o fato, a realidade. A justiça de Jesus significa isto que vocês estão vendo, testemunhando. Ou seja, a minha ida para o Pai, o meu retorno ao colo amoroso de Deus, é prova de que a justiça existe. É prova de que aquilo que os homens diziam que para nós era derrota, não é derrota coisa nenhuma. É vitória. O Filho de Deus não foi morto, mas vive plenamente em Deus. Esta aqui é a maior justiça que Deus poderia nos apresentar. E finalmente nos mostra o significado do julgamento. O julgamento de Jesus ainda assim nos dirá o Espírito Santo de Deus. O chefe deste mundo, aqueles que achavam que nos derrotariam, já estão condenados, porque não acreditaram no Filho de Deus, porque não abriram seus olhos para ver a realidade, porque acharam que mataram o enviado de Deus. Mas não, ele vive plenamente. O Filho de Deus vive. E por isso, amados e amadas, todos nós somos chamados a celebrar, vibrar de alegria, porque a morte foi vencida, porque o Filho de Deus vive em plenitude. Bebamos desta fonte, deixemos que a beleza de Deus nos alcance cada vez mais e nos faça homens e mulheres serenos, abertos, para que acessemos sempre mais a presença de Deus em nós. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.